Se vocês acham que ela morreu, então nunca entenderam quem realmente move essa mansão. Foi essa frase, gelada, firme e cortante, que o milionário sussurrou antes da porta se abrir e toda a sala congelar. Porque naquele instante, enquanto a esposa arrogante brindava com o motorista, achando que tinha se livrado da babá para sempre, um detalhe mudou tudo. Passos ecoando pelo corredor, passos que não deveriam existir. Quando a porta se abriu, não era só o milionário que entrou. Era ele, o filho e a mulher que eles tinham dado como morta. Mas até esse momento existia um segredo ainda mais sombrio, um segredo que todos fingiram não ver. E agora, tudo ia explodir. A mansão parecia uma obra de arte de tão perfeita, com seus jardins milimetricamente aparados, suas colunas brancas brilhando ao sol e aquele clima de riqueza que fazia qualquer visitante achar que tudo ali era puro conto de fadas. Mas quem morava dentro sabia que a beleza era só fachada. Por trás das portas enormes existia uma tensão que dava para sentir no ar, como aquele cheiro de tempestade antes do céu desabar. A esposa do milionário circulava pelos corredores como um furacão elegante, com seus vestidos caros, seu perfume forte e seu olhar cheio de desprezo. Ela tinha a habilidade de transformar qualquer ambiente em gelo só de entrar. E o pior, ela adorava esse poder. Para ela, as pessoas eram peças descartáveis, inclusive o próprio filho, que só existia porque ela precisava parecer a mãe perfeita para as câmeras. Mas aquela farsa toda estava começando a rachar. E ninguém imaginava que a primeira rachadura viria de alguém que ninguém via. O menino de 5 anos, franzino, quietinho, vivia tentando ser invisível para evitar o mau humor da própria mãe. Ela nunca o chamava pelo nome, nunca perguntava se ele estava bem, nunca oferecia um abraço. Criança dá trabalho. Ainda bem que existe gente paga para isso. Era a frase que ela repetia com nojo, olhando para o filho, como quem olha para um objeto que só ocupa espaço. Quem realmente cuidava dele era a babá, que o carregava no colo desde bebê como se fosse parte da própria alma. A babá conhecia cada febre, cada medo, cada sorriso, cada trauma que o garoto tinha. E por isso mesmo, a esposa do milionário nunca suportou aquela mulher, porque ela via no olhar do filho algo que nunca conseguiu sentir: amor, afeto, conexão, coisas que dinheiro nenhum compra. E era isso que começava a acender a fagulha do ódio da madame. Um ódio que cresceria muito mais do que alguém poderia prever. Os empregados viviam pisando em ovos. A cozinheira mal respirava quando a mulher entrava na cozinha. O jardineiro tremia quando ela criticava até a posição das plantas. A faxineira, então, era tratada como poeira grudada no pé dela. Essa gente existe para servir, ela dizia, como se fosse rainha de algum reino podre. A babá, por outro lado, se mantinha calma, porque precisava ser tudo o que a mãe não era, porto seguro para o garoto. Só que a arrogância da madame estava piorando cada dia mais, especialmente depois que o milionário viajou para uma reunião de negócios que iria durar meses. Sem o marido por perto, ela se sentia dona absoluta da casa, livre para extravasar toda a crueldade que guardava. Ela só não sabia que alguém estava prestes a enxergar o que ninguém via, e que esse alguém mudaria tudo. A cada dia, o menino parecia mais triste. Ele empalidecia quando a mãe entrava no quarto e se encolhia como quem tenta desaparecer. A babá tentava compensar esse medo com carinho e atenção, mas a agonia no olhar do garoto crescia. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo estava errado. A madame, percebendo o apego exagerado entre os dois, começou a agir como cobra silenciosa. Deixava comentários venenosos, inventava mentiras sobre a babá, insinuava descuidos que nunca existiram. Tudo isso com o sorriso falso de quem está preparando o terreno para algo maior. E cada frase parecia ter um único objetivo: afastar o menino daquela mulher. Mas o que ela não sabia era que quanto mais tentava separar,
mais o menino se agarrava a babá. E isso só alimentava ainda mais o ódio que já queimava dentro dela. O primeiro sinal de que algo sinistro estava por vir aconteceu numa manhã aparentemente comum. A faxineira ouviu a madame conversando com alguém ao telefone, num tom baixo demais para ser casual. Ele precisa querer ir antes que aquele homem volte, ela disse quase rosnando. A faxineira parou atrás da porta, coração disparado, mas não conseguiu ouvir o resto. A madame saiu com aquele sorriso que ninguém gostava de ver. O sorriso de quem está prestes a fazer algo terrível. E quando passou pela faxineira, nem disfarçou o olhar de desprezo. Você ainda está aqui? Pensei que já tivesse sido dispensada. A frase ficou ecoando na mente da faxineira o dia inteiro. Algo estava errado, muito errado. E embora ninguém soubesse ainda, aquele era só o primeiro passo de um plano muito mais cruel do que alguém imaginava. Naquela noite, quando a casa já estava silenciosa, a faxineira ouviu o menino chorando baixinho. Entrou no quarto e viu ele sentado na cama, abraçando os joelhos com os olhos cheios de lágrimas. Ela quer que eu vá embora, quer me mandar para os meus avós. Ele sussurrou. O coração da babá despencou. Aquilo explicava tudo. A madame queria se livrar do próprio filho antes do marido voltar, para não precisar fingir maternidade. A babá abraçou o menino, tentando esconder o desespero que já estava crescendo dentro dela. Mas antes que ela pudesse falar algo reconfortante, passos ecoaram no corredor. Passos firmes, pesados, daqueles que fazem o coração pular. E quando a porta abriu, o olhar da madame queimava como fogo. A madame fitou os dois com um sorriso frio, tão falso que parecia cortar o ar. Acontecendo alguma coisa aqui? Perguntou, como quem já sabe a resposta. O menino se encolheu ainda mais, apertando a mão da babá com força. A faxineira tentou manter a calma, mas o olhar da patroa dizia tudo. Ela tinha percebido alguma coisa, alguma ameaça, algum risco aos seus planos. A madame não disse mais nada, só fechou a porta devagar, como quem guarda um segredo atrás dela. E naquela noite, enquanto todos dormiam, a sensação de que algo terrível estava chegando se espalhou pelos corredores silenciosos da mansão. O menino não conseguiu dormir, a babá também não, porque no fundo, ambos sentiram a mesma coisa, um medo que ainda não tinha nome, mas a verdadeira tempestade só começaria bem depois. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho, pesado, daqueles que fazem o corpo reagir antes mesmo da mente entender o motivo. A babá acordou cedo, como sempre, mas percebeu algo diferente. A madame já estava acordada também, e isso nunca acontecia. Ela sempre surgia depois das 10, reclamando do café, reclamando da luz, reclamando da vida. Mas naquele dia, estava ali, sentada na mesa enorme, com uma xícara na mão e um sorriso silencioso que mais parecia um aviso. "Dormiram bem?" perguntou num tom que fez a babá engolir seco. O menino, agarrado na perna dela, só balançou a cabeça. E ali, naquela troca de olhares, a faxineira teve certeza de que algo havia mudado durante a madrugada. Só não sabia o quê, ainda. Ao longo da manhã, pequenas coisas começaram a chamar atenção. A madame ordenava tarefas que nunca pedia, vigiava os empregados pelos cantos, cochichava ao telefone com alguém que a babá não conseguiu identificar. A faxineira notava tudo enquanto esfregava o chão, fingindo não ouvir nada. Mas a verdade é que a casa inteira parecia inquieta, como se estivesse prendendo a respiração. A cozinheira deixou cair um prato. O jardineiro entrou pálido, dizendo que essa casa tá com o diabo solto hoje. Até o menino, tão calado, agarrava a babá com mais força que o normal. E por trás de tudo isso, o sorriso da madame permanecia. Um sorriso de quem está preparando o golpe perfeito. Durante o almoço, o clima ficou ainda pior. O madame insistiu para que o menino comesse sozinho no outro extremo da mesa, longe da babá. "Ele precisa aprender a ser independente",
disse com voz melosa que não combinava com seu olhar afiado. O garoto tentou obedecer, mas tremia tanto que deixou o garfo cair. A babá se levantou instintivamente para ajudar, mas a madame bateu na mesa com força, fazendo todos tremerem. Não, ele que recolha. O menino abaixou a cabeça, as lágrimas já acumulando. A faxineira respirou fundo, tentando conter a raiva e o medo que subiam pelo corpo. Algo estava errado, muito errado. E aquilo já não era só crueldade cotidiana. Tinha algo por trás, algo calculado, algo esperando a hora certa para acontecer. No meio da tarde, enquanto a faxineira trocava os lençóis do quarto de hóspedes, ouviu passos acelerados no corredor. Era o motorista, caminhando rápido demais, olhando para os lados como se procurasse garantir que não estava sendo observado. Ele entrou no escritório e fechou a porta. Poucos segundos depois, a madame entrou também. A faxineira conseguiu ouvir apenas fragmentos de frases. Tem que ser antes dele voltar. Ninguém pode desconfiar. Ela atrapalha tudo. Não vai dar tempo depois. O coração da faxineira bateu tão forte que parecia ecoar entre os móveis. Ela se afastou devagar, tentando não fazer barulho, mas já era tarde. Tinha ouvido o suficiente para entender que não era imaginação. O perigo estava vivo dentro daquela casa. Ela tentou manter a rotina para não chamar atenção. Lavou o chão, organizou armários, arrumou a mesa do café da tarde. Mas as mãos tremiam. A sensação de ser observada era constante, como se olhos invisíveis seguissem cada passo dela. A madame passava por perto e sorria, sempre sorria, como se estivesse saboreando uma vitória antes da hora. O motorista a olhava de cima a baixo, com um jeito que dava enjoo, como se soubesse de algo que ela não sabia. E o menino se recusava a ficar longe dela. Eu sonhei que você sumia e eu ficava sozinho, sussurrou no ouvido da babá. A frase foi como uma punhalada. Algo estava sendo armado. Mas o quê? No fim do dia, quando a mansão parecia finalmente se acalmar, o garoto puxou a babá para um canto escondido atrás da escada. Ele olhou aos lados, certificando-se de que ninguém estava por perto, e falou com a voz trêmula. Eu ouvi a mamãe falando. Ela disse que você vai atrapalhar tudo. A babá gelou. Atrapalhar o quê? Perguntou baixinho. Mas o menino só balançou a cabeça, como se não conseguisse repetir as palavras que ouviu. Aquilo rasgou um pedaço do coração dela. Não era só ciúmes, não era só implicância. Era outra coisa. A madame estava planejando algo que envolvia diretamente a babá, e o menino sabia mais do que conseguia admitir. E justo quando a babá ia tentar entender mais, o som de passos pesados ecoou escada abaixo. A madame apareceu no final da escada como uma sombra elegante, com um sorriso tão fino que parecia cortado a canivete. O que vocês dois estão cochichando aí? Perguntou, fingindo doçura, enquanto os olhos brilhavam com ameaça. A babá respondeu que estavam apenas guardando brinquedos, mas a madame deu um passo à frente, inclinando a cabeça como quem fareja medo. O menino se escondeu atrás da babá, apertando sua mão. Por um segundo, tudo ficou silencioso demais, e aquele silêncio dizia mais do que qualquer grito. A madame então sorriu e disse: aproveitem bem essa noite. Só isso. E saiu. A frase ficou pairando no ar, pesada, sufocante, assustadora. A babá sentiu o estômago revirar sem saber por quê, mas o menino soube, e a verdade veio nos olhos dele como um pedido desesperado. Porque o dia seguinte seria o começo do fim. A madrugada chegou pesada, como se o ar da mansão tivesse engrossado de repente, empurrando as paredes para dentro e fazendo tudo parecer mais apertado e sufocante do que realmente era. A babá quase não dormiu. Cada barulho no corredor parecia um passo vindo em sua direção. Cada ranger da madeira parecia alguém tentando entrar no quarto. Cada sombra projetada pela luz do jardim parecia se mover sozinha. O menino dormia abraçado nela,
os dedinhos apertados em sua camiseta, como se tivesse medo de que ela desaparecesse durante a noite. E enquanto ela observava a respiração frágil dele, jurou em silêncio que ninguém, absolutamente ninguém, encostaria na criança enquanto ela estivesse viva. Mas algo dentro dela dizia que aquela noite não seria como as outras. Algo estava à espreita, silencioso, calculado, esperando o momento certo para atacar. Antes mesmo do sol nascer, a babá ouviu um som estranho vindo do final do corredor. Passos firmes, arrastados, cautelosos demais para serem de alguém que não estivesse tentando esconder alguma coisa. O coração dela disparou como se soubesse que aquele som carregava um aviso. Ela abriu a porta só uma fresta, olhando com cuidado, e viu a silhueta do motorista parada em frente ao escritório, segurando algo pequeno na mão. Talvez uma chave, talvez um frasco, ela não conseguiu ver ao certo. Ele parecia nervoso, olhando para todos os lados, como alguém que precisava garantir que ninguém estava vendo o que não deveria. Quando ele finalmente entrou no escritório, trancando a porta atrás de si, a babá sentiu um arrepio profundo subir pela espinha. Era a primeira vez que ela via aquele homem acordado tão cedo, e a primeira vez que sentia medo real dele. Quando a manhã finalmente chegou, tudo parecia ainda mais estranho. O madame estava arrumada demais, maquiada demais, sorridente demais, como se tivesse acordado com um motivo oculto para celebrar. Hoje teremos um dia diferente, disse ela, arrastando a palavra diferente com uma satisfação que fez a babá querer sair correndo com o menino nos braços. O motorista surgia e sumia pelos corredores com a mesma frequência de uma sombra inquieta. A cozinheira comentou baixinho que tinha visto o motorista mexendo no porta-malas de madrugada, mas não quis se meter. O jardineiro mal cruzou o olhar com a babá, mas sua expressão dizia tudo. Medo, apreensão, dúvida. A babá sentia que o chão da mansão tinha virado areia movediça. A cada passo, afundava mais um pouco. Por volta das 10 da manhã, a madame chamou o menino com uma voz doce, tão falsa que parecia mel misturado com veneno. Vem cá, querido, tenho uma surpresa para você. O garoto agarrou a mão da babá, tremendo, e sussurrou, não vai, fica comigo. Mas a madame insistiu, sorrindo com aquele brilho cruel nos olhos. A babá acompanhou o garoto até metade do corredor, mas a madame bloqueou a passagem com o braço, como uma barreira. Ele não precisa de você agora, disse, com o sorriso travado. O menino olhou para trás pela última vez, com os olhos cheios de medo. A porta se fechou, o silêncio caiu, e a babá, pela primeira vez, sentiu que poderia perder o menino, não emocionalmente, mas fisicamente. Minutos depois, a babá ouviu choros abafados vindos lá de dentro. Ela colocou a orelha na porta, desesperada, mas a madame falava baixo demais para entender. O menino chorava, como se estivesse implorando. A babá tentou abrir a porta, mas estava trancada. Tentou chamar o nome dele, mas ouviu apenas a voz da madame dizendo, você precisa aprender a viver sem ela. Ela vai embora um dia e você vai ficar. A frase cortou o ar como faca. A babá sentiu o estômago embrulhar, a visão ficar turva, a raiva e o desespero se misturarem num nó no peito. Quando finalmente a madame abriu a porta, ela soltou apenas um sorriso vitorioso. O menino saiu pálido, soluçando. Ela não gosta de você. Ela quer que eu vá embora, repetia, confuso e arrasado. E a babá percebeu que a madame tinha iniciado o ataque psicológico final. A tarde foi ainda pior. A madame mandou a babá para tarefas que ela nunca fazia. Limpar o sótão, lavar a garagem, buscar objetos nos lugares mais distantes da casa, tudo para afastá-la do menino. O motorista observava tudo com um olhar estranho, calculado, como se estivesse avaliando cada movimento dela, cada horário, cada canto por onde ela passava. A sensação de ser caçada começou a sufocar a babá.
Ela sabia que algo muito maior estava acontecendo, mas não tinha provas, não tinha para onde correr e não podia simplesmente abandonar o menino ali. E enquanto esfregava o chão frio da garagem, ouviu a voz do motorista ao telefone. Hoje vai dar certo. Ela não vai nem perceber. A frase explodiu como trovão dentro da cabeça dela. E naquele instante, a babá percebeu que sua vida estava em contagem regressiva. Ela só não sabia de quanto tempo. No início da noite, a babá finalmente conseguiu um momento a sós com o menino. Ele estava pálido, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu ouvi ela. Ela falou que você não vai voltar amanhã, ele disse, engasgando com as próprias palavras. A babá sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não era mais paranoia, não era mais impressão, não era mais medo sem forma. Agora tinha nome, tinha direção, tinha alvo, e o alvo era ela. Ela abraçou o menino com tanta força que parecia querer protegê-lo do mundo inteiro. Mas antes que pudesse dizer qualquer palavra de consolo, a porta do corredor se abriu devagar, revelando a silhueta da madame, parada, imóvel, sorrindo como quem descobre um segredo valioso. E naquele sorriso, a babá soube que a caçada tinha realmente começado. A manhã seguinte não começou com sol, nem com canto de pássaros, nem com o cheiro de café passando pela cozinha. Começou com um silêncio tão frio que parecia que a casa inteira tinha prendido a respiração ao mesmo tempo, esperando algo terrível acontecer. A babá acordou com o corpo pesado, como se tivesse passado a noite correndo de um perigo invisível. E ao abrir a porta do quarto, percebeu que o corredor estava mais escuro do que o normal, como se a energia da mansão tivesse mudado de cor. O menino já estava acordado, sentado na beira da cama, apertando um boneco contra o peito com tanta força que os dedinhos chegaram a ficar brancos. Ela vai fazer alguma coisa hoje. Eu sei. Ele sussurrou, sem olhar para a babá. Aquilo cortou o coração dela. E enquanto caminhavam juntos até a cozinha, a babá teve a sensação incômoda de que cada quadro na parede a observava. Cada dobradiça rangia diferente, cada sombra era mais longa do que deveria ser. Era como se a casa tentasse avisar, se prepare. E no fundo, ela sabia que aquele seria o dia em que o medo deixaria de ser apenas suspeita para virar presença, virar toque, virar risco real. Ao entrar na cozinha, a babá encontrou um cenário que gelou seu estômago. A madame estava lá, totalmente arrumada às 6:30 da manhã, com salto alto, maquiagem impecável e um sorriso esticado no rosto. Um sorriso tão perfeito e artificial que deixava claro que nada naquela mulher era espontâneo. A cozinheira tremia enquanto passava manteiga no pão, derramando café na bancada, enquanto a madame repetia: "Hoje é um dia importante, muito importante." Ela olhou para a babá como quem escolhe a parte mais frágil de uma presa e acrescentou: "Principalmente para você." A faxineira tentou disfarçar o espanto, mas sentiu o corpo inteiro reagir, como se alguém tivesse aproximado uma chama de sua nuca. O motorista entrou logo depois, com passos calculados, postura rígida e um brilho estranho nos olhos, como se estivesse decorando uma história. A babá percebeu o jeito como ele observava cada movimento dela, cada distância, cada horário, como se estivesse montando um mapa mental. A madame tomou um gole de café e disse calmamente: "Hoje cada um precisa cumprir seu papel." E naquele instante, a babá entendeu que a mulher não estava falando de tarefas domésticas. No meio da manhã, a babá foi chamada até o escritório. O corredor até lá parecia mais longo do que nunca, como se a cada passo ela adentrasse um túnel onde o ar ficava mais pesado e mais difícil de respirar. Quando entrou, encontrou a madame, olhando pela janela, com um ar de quem observa algo muito longe, ou muito dentro de si. "Tenho pensado, talvez você esteja ocupando espaço demais aqui," ela disse, sem virar o rosto. A babá tentou responder com educação, mas a mulher interrompeu com um gesto. "O que acontece quando alguém passa dos limites?
quando alguém se aproxima demais do que não deveria. O silêncio que se seguiu foi tão ameaçador que parecia uma mão apertando o pescoço. A babá não sabia o que a madame queria ouvir, mas sabia que qualquer resposta errada poderia virar munição. E então, pela primeira vez, a madame se virou completamente, revelando um olhar tão frio quanto metal molhado. Cuidado para não desaparecer. Pessoas insignificantes somem o tempo todo. Era uma ameaça descarada, dita com sorriso, perfume caro e voz macia. Saindo do escritório com o coração disparado, a babá encontrou o motorista parado no corredor, bloqueando a passagem com o corpo. Ele deu um passo à frente, como se estivesse testando a reação dela, e disse com a voz baixa: "Vai ser rápido, quase ninguém sente." A babá congelou, sem saber se ele estava falando sério ou apenas tentando assustá-la. O motorista deu um sorriso torto, aquele sorriso que só gente que perdeu a alma tem, e completou: "Tem coisa que é melhor não questionar." A babá escapou por uma fresta, quase tropeçando enquanto descia as escadas. No caminho, percebeu algo que fez seu sangue gelar. A porta dos fundos estava destrancada e o portão do jardim, sempre fechado, estava escancarado, como se alguém tivesse preparado uma rota específica para algo. Era detalhe demais para ser coincidência. Era medo demais para ser ignorado. E naquele pequeno intervalo de segundos, a babá percebeu que não estavam tentando assustá-la. Estavam preparando o terreno. Horas depois, o menino surgiu correndo até a babá, com o rosto vermelho e lágrimas escorrendo pelo queixo. "Eu ouvi de novo. Ela falou que você vai sumir hoje. Ela falou que vai ser antes do papai voltar. Ela disse que vai ser fácil, que ninguém vai ligar." A babá se ajoelhou no chão para ficar na altura dele, segurou seu rosto com as mãos trêmulas e tentou passar segurança, mas a própria voz dela falhou. O menino tremia, soluçava, parecia carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. "Ela disse que hoje eu vou ter que ficar longe de você, que você vai embora para sempre." A babá sentiu a garganta fechar. O medo deixou de ser ideia e virou nó, virou realidade, virou prazo. E naquele instante, olhando nos olhos daquela criança inocente, ela percebeu que qualquer coisa que estivesse vindo era grande demais para combater sozinha, mas pequeno demais para que o mundo acreditasse. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Foi no final da tarde que o pior pressentimento tomou forma. A babá estava dobrando roupas quando ouviu a madame no corredor, falando ao telefone com alguém. "Vai ser agora. Ele não pode desconfiar quando voltar. A gente combina tudo antes." A voz dela era seca, firme, sem arrependimento. Era a voz de quem não teme consequência nenhuma. A babá se aproximou devagar da porta entreaberta e conseguiu ouvir mais um trecho. "Eu quero isso resolvido antes do pôr do sol." Essas palavras bateram na mente dela como sirenes. Antes do pôr do sol. Havia um prazo, havia um plano, havia um alvo, e ela era o centro disso tudo. Quando a madame pendurou o telefone e caminhou pelo corredor, algo na expressão dela mudou. Era uma certeza silenciosa de vitória, como se já tivesse imaginado o fim antes mesmo de começar. A babá percebeu a verdade. Nada daquilo era impulso. Era execução. No início da noite, enquanto o céu ficava laranja e a mansão parecia mergulhar numa penumbra estranha, a babá decidiu procurar o motorista, tentando entender ao menos parte do que estava acontecendo. Mas antes que pudesse dar 3 passos na garagem, ouviu algo que paralisou suas pernas. Já está tudo pronto. Só falta ela descer. A voz era dele, do motorista. Ele falava com alguém por ligação e a resposta do outro lado veio como um soco. "Faz direito dessa vez." Dessa vez? Quantas vezes já tinham tentado algo? A babá encostou nas sombras, tentando não ser vista, mas quando virou para sair, deu de cara com o menino, pálido, com os olhos arregalados e o lábio tremendo. "Eles vão te levar hoje. Eles vão fazer algo com você. Eu ouvi tudo."
E antes que a babá pudesse reagir, uma porta se abriu atrás deles, revelando a madame com um sorriso tão perfeito quanto mortal. E foi nessa hora que a noite começou a engolir a verdade, pedaço por pedaço. A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado, abafando até os sons mais comuns, como se o próprio ar estivesse tentando avisar que algo terrível estava prestes a acontecer. A babá caminhava com o menino nos braços, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior, como se estivesse avançando em direção a algo que não tinha como evitar. A luz fraca dos lustres projetava sombras compridas que dançavam nas paredes, criando silhuetas que pareciam observá-la em silêncio. O menino apertava o braço dela tremendo, repetindo baixinho: "Não desce, não desce." A babá sentia o instinto gritar dentro de si, pedindo para fugir, para se esconder, para desaparecer com a criança, mas não podia simplesmente fugir. Não daquele jeito, não naquele exato momento. A mansão parecia ter olhos, ouvidos e respiração própria. Cada porta fechada parecia esconder alguém atrás. Cada janela refletia o medo dela de volta. E quando o telefone fixo da sala tocou de repente, ecoando por toda a casa, a babá sentiu o coração parar por um segundo inteiro. O telefone tocava com um som metálico, quase agressivo, como se fosse o anúncio de algo que viria romper qualquer estabilidade que ainda restava naquele ambiente estranho. A madame apareceu no topo da escada, descendo com um sorriso que mais parecia uma ameaça do que um gesto cordial. Ela atendeu o telefone com calma exagerada, como se tivesse ensaiado aquela ligação por horas. "Sim, claro, estamos prontas", disse com um tom que gelou o sangue da babá. O motorista surgiu minutos depois, segurando as chaves do carro como se fossem parte de um ritual. O jeito como ele girava as chaves entre os dedos deixava claro que ele sabia mais do que qualquer pessoa deveria saber naquela casa. A madame bateu palmas uma vez. Aquilo nunca era bom sinal. "Querida, preciso que você desça comigo até a garagem. É rapidinho", disse, forçando delicadeza na voz, mas com um olhar que denunciava que nada daquilo era convite. Era ordem. E era ordem com cheiro de armadilha. A babá sentiu o corpo inteiro estremecer, mas disfarçou o medo como pôde. "O menino vem comigo", disse, tentando manter firmeza na voz. A madame respondeu imediatamente: "Não, ele fica." Foi a primeira vez que a mulher falou sem sorriso, sem disfarce, sem máscara. E a frieza da frase fez o menino agarrar a cintura da babá com desespero. "Você não vai sozinha", ele gritou chorando, enquanto a madame revirava os olhos com impaciência. "Chega de drama, desce." O motorista se aproximou alguns passos, como se estivesse pronto para puxá-la pelo braço caso ela hesitasse. A babá respirou fundo, abaixou até a altura do menino e disse: "Vai para o seu quarto e fecha a porta. Não abre para ninguém." A criança tremia tanto que parecia que as pernas iam desabar, mas correu, olhando para trás a cada 2 passos. A madame sorriu satisfeita e virou-se para a escada que levava à garagem. E naquele instante a babá entendeu. A descida não era só uma descida, era o início do fim que aquela mulher tanto queria. A caminhada até a garagem parecia interminável. Cada degrau ecoava como se estivesse sendo pisado por várias pessoas ao mesmo tempo. O corredor estava mais escuro que o normal, como se alguém tivesse abaixado a intensidade das luzes propositalmente. O cheiro de gasolina e metal tornou-se mais forte à medida que se aproximavam da porta de ferro que dava acesso à garagem. A madame andava com um passo leve demais para quem estava prestes a cometer algo monstruoso, como se estivesse indo a um desfile, não a um ato que destruiria vidas. O motorista abriu a porta com um rangido, revelando o espaço mal iluminado e com o carro já ligado, motor ronronando, faróis baixos acesos, porta traseira aberta. "Entra primeiro", disse ele apontando com a cabeça, mas sem esconder o sorriso desagradável que carregava nos lábios. A babá deu um único passo para trás, e a madame,
percebendo, soltou uma risada baixa. Não adianta tentar, querida, já está tudo resolvido. Mas o destino estava prestes a mudar, só não da forma como eles esperavam. A babá percebeu que, se entrasse naquele carro, não sairia mais. Aquele seria seu ponto final, o caminho sem volta, a estrada para o plano que ela não conhecia, mas sentia nos ossos que não terminaria bem. Ela então recuou discretamente, mas o motorista deu 2 passos à frente, bloqueando por completo qualquer rota de escape. A madame segurou o rosto da babá com força, como quem segura um objeto descartável. Você só servia para uma coisa, e nem isso conseguiu fazer direito, sussurrou, com aquele veneno que só gente vazia sabe carregar. A babá sentiu o coração acelerado ao extremo, a respiração curta, a visão começando a embaçar. Não por pânico, mas por certeza. Hoje acaba sua história aqui dentro, continuou a madame, limpando a mão na roupa como se tivesse tocado algo sujo. A babá, percebendo que não tinha saída, fechou os olhos por um segundo, tentando pensar rápido. Mas antes que pudesse sequer formular uma ideia, o motorista segurou o braço dela com força. E foi então que tudo começou a girar rápido demais. O motorista puxou a babá pelo braço como se ela fosse um saco sem valor, arrastando-a em direção à porta aberta do carro. O cheiro forte de um pano úmido, encharcado com algo químico, fez o estômago dela revirar. Era ali, naquele exato minuto, que eles tentariam dopá-la. O motorista levantou o pano, mas a babá reagiu no impulso, movida pelo instinto mais primitivo que existe: sobreviver. Ela se desvencilhou com um empurrão tão forte que o motorista bateu no capô, derrubando o pano no chão. A madame, furiosa, perdeu o controle da postura fina pela primeira vez. "Pega ela!" gritou, com uma fúria que ecoou pela garagem. O motorista se levantou de imediato, mas a babá correu para trás de um dos carros, tentando ganhar alguns segundos. Ela sabia que não poderia fugir para fora. A garagem estava trancada por dentro. Só havia um lugar para correr, mas não era um lugar de salvação. Era um lugar que, ironicamente, fazia parte do plano deles o tempo todo. Enquanto corria para o lado oposto da garagem, com o motorista no encalço e a madame gritando ordens como uma general enlouquecida, a babá tropeçou em uma caixa metálica no chão. E foi aí que percebeu onde estava. Era a porta lateral, que dava acesso direto ao quintal, que, por sua vez, conectava ao pequeno portão atrás da cerca. E, além da cerca, o caminho de acesso aos trilhos do trem. A perna dela tremeu quando entendeu que aquela rota tinha sido propositalmente deixada aberta. Eles já tinham planejado tudo. Eles queriam levá-la para fora, queriam levá-la até os trilhos. "Corre!" gritou o motorista como se aquilo fosse parte de um show macabro. A babá olhou uma única vez para trás e viu o rosto da madame iluminado pelas luzes da garagem, sorrindo com prazer doentio. Era ali que o destino dela parecia selado. Mas o que ninguém sabia era que o menino não tinha ficado parado. E o que ele faria agora mudaria tudo. O portão lateral rangeu como um aviso dos céus, e a babá sentiu o ar frio da noite bater no rosto enquanto corria pelo quintal, tropeçando nas pedras, ouvindo os passos pesados do motorista bem atrás dela. O chão parecia inclinar, a visão dançava, e cada sombra do jardim parecia tentar agarrá-la pelas pernas, segurá-la, jogá-la no destino que os dois tinham planejado tão meticulosamente. O menino, lá de cima, observava tudo da janela, com o rosto colado no vidro e o choro prendendo a respiração. Ele sabia para onde estavam levando ela, sabia qual era o caminho fácil que a mãe tanto repetiu. E foi nesse instante que o coração dele fez algo que nenhuma criança deveria ter força para fazer. Ele saiu correndo pelo corredor gritando "Papai! Papai! Papai!", sem saber se seria ouvido, mas acreditando com todas as forças que o pai poderia voltar naquele exato segundo. A babá alcançou a cerca, mas o motorista a segurou pelo braço, puxando com violência, e enquanto o medo queimava dentro dela, algo maior estava prestes a acontecer.
A madame surgiu na porta como uma rainha sombria, observando a cena com prazer doentio, os olhos brilhando de triunfo enquanto cruzava os braços. "Anda logo, termina isso", ordenou ao motorista, como quem manda arrancar um mato do jardim. A babá tentou lutar, mas o desespero transformava o corpo em chumbo. Cada puxão do motorista parecia roubar um pedaço de ar dos pulmões dela. O garoto, desesperado, correu para a sala principal, abriu a porta da frente com força e, tremendo, discou o número do pai pela terceira vez naquela noite. "Pai, ela vai matar ela! Vem agora! Agora!" gritou soluçando, enquanto do outro lado do mundo o milionário levantava da cadeira tão rápido que derrubou documentos pelo chão. Ele não pensou, não respirou, não perguntou nada. "Tô chegando", disse com uma voz que segurava apenas uma emoção: terror. E enquanto o motorista arrastava a babá para além da cerca, a madame ria, porque para ela o show estava perfeito, mas a plateia ainda não estava completa. O caminho até os trilhos era iluminado apenas pela lua, e era isso que tornava tudo ainda mais cruel. O vento cortava o rosto da babá, as pedras machucavam os pés, e o motorista a empurrava como se estivesse levando um saco de lixo para fora, não uma vida. "Não grita, ninguém vai ouvir", ele rosnou, mas alguém ouviu. O menino, com o coração rasgando dentro do peito, saiu correndo pela porta da frente sem olhar para trás, mesmo sem saber se as pernas aguentariam. Ele gritou o nome dela tão forte que a voz falhou, mas ainda assim correu. No portão da mansão, ele tropeçou, caiu, levantou e continuou, porque a babá era tudo o que ele tinha no mundo. E enquanto isso, dentro de um carro preto viajando a toda velocidade, o milionário dirigia como se estivesse fugindo da própria morte. Os olhos dele estavam cheios de algo que ninguém jamais tinha visto: fúria de pai e desespero de homem traído. E quando ele avistou ao longe a silhueta da babá sendo arrastada, o coração dele quase explodiu dentro do peito. A babá caiu de joelhos nos trilhos, sentindo o metal gelado tocar a pele, como se o chão estivesse anunciando o que viria. O motorista segurou o rosto dela com força e disse: "Não leva para o pessoal, é só dinheiro." Uma frase tão monstruosa que nem o vento ousou soprar depois dela. A madame chegou logo atrás, ajeitando o vestido como se estivesse numa festa, não num crime. "Finalmente", murmurou, como quem esperava aquele momento há anos. Mas antes que ela pudesse dar a ordem final, um farol apareceu ao longe. Não era o trem, era o carro preto, o carro do milionário, e a expressão da madame derreteu. Virou pânico, virou ódio, virou desespero. O motorista tentou reagir, mas o milionário saiu do carro tão rápido que nem parecia humano. "Solta ela agora!" ele rugiu, correndo em direção aos trilhos com o rosto tomado por lágrimas quentes. A babá olhou para ele com os olhos mais assustados que já teve. E ali, no meio do caos, a esperança acendeu pela primeira vez. O motorista tentou arrastar a babá de volta quando viu o milionário. Mas o menino, que vinha correndo logo atrás, se jogou sobre a perna do motorista com a força de quem luta pela própria alma. "Solta ela! Solta minha mãe!" gritou, chamando a babá de mãe pela primeira vez, e aquilo cortou a noite como uma espada quente. A madame, possessa, agarrou o menino pelo braço, puxando-o com força brutal. "Cale a boca! Você não é filho dela!" gritou, cuspindo cada palavra com ódio, mas o menino reagiu. "E também não sou seu!" gritou de volta, tremendo. O bilionário chegou como um raio, empurrando o motorista com tanta força que o homem caiu no cascalho, escorregando alguns metros. A babá, tremendo, tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam. O milionário segurou o rosto dela e disse: "Eu tô aqui, você tá viva, eu cheguei." E essas palavras desmoronaram toda a força que ela tentou manter até ali. Mas o trem estava vindo, e não esperaria por ninguém. O som do trem crescendo ao longe fazia o chão vibrar, fazia a respiração acelerar, fazia o medo virar algo tão palpável que parecia tocar a pele.
A madame, numa tentativa desesperada de salvar sua própria imagem, começou a inventar desculpas no meio do caos. Foi ela tentou fugir, eu só vim ajudar. Mas sua voz tremia, sua postura desabou e os olhos dela revelaram a verdade antes da boca. O milionário olhou para ela como quem vê um monstro pela primeira vez. Você tentou matar a mulher que salvou nosso filho, disse com uma calma assustadora, calma de quem atravessou o inferno e voltou. A babá, tonta, mal conseguia entender o que vinha depois. O motorista tentou fugir, mas uma segunda viatura apareceu na trilha de acesso, iluminando tudo com luzes azuis. Era a polícia. O menino correu para o pai, agarrando sua perna e chorando. E naquele instante, o trem apareceu, os vagões passando como trovões. Mas a babá já não estava nos trilhos. A polícia cercou a madame e o motorista em segundos, algemando os dois, enquanto eles gritavam, se debatiam e tentavam inventar versões improváveis do que aconteceu. O milionário levou a babá nos braços até fora dos trilhos, segurando como se tivesse medo de que ela desaparecesse se soltasse por um segundo. O menino abraçou os dois, chorando tão alto que a noite inteira pareceu ouvir. A madame, algemada, começou a gritar: "Você não sabe de nada, nada!" Mas era tarde demais. A verdade já tinha transbordado, exposto tudo, arrastado todas as máscaras. Quando os policiais colocaram os dois no carro, o milionário segurou a mão da babá e disse: "Você não trabalha mais para mim. Você faz parte da minha família." E o menino completou: "Eu escolho ela, sempre escolhi." A babá chorou como nunca na vida, porque naquele momento algo impossível tinha acontecido. A mulher mais improvável da história tinha vencido um império de maldade. E o mundo inteiro ainda iria ouvir essa história. Mas só quem viveu sabe o quanto custou sobreviver. E antes de você ir embora, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual foi a lição que essa história deixou no seu coração? Porque no fim das contas, tudo o que aconteceu naquela mansão mostra uma verdade que muita gente esquece. Às vezes, quem muda tudo não é quem tem dinheiro, fama ou poder. É quem tem coragem. Coragem para amar, para proteger, para ficar de pé quando o mundo tenta derrubar. A babá dessa história venceu porque nunca deixou de lutar, mesmo quando ninguém acreditava nela. Se essa história tocou você de alguma forma, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal. Amanhã tem outra história que vai mexer com você do mesmo jeito, ou até mais. Obrigado por ficar até aqui. Nos vemos na próxima virada que a vida apronta.